Olá, sejam bem-vindos a este final do dia. O meu nome é Isabel Menezes Campos e cá estou para mais uma crónica à quinta-feira. E hoje queria falar sobre as projetadas alterações às leis laborais que o Governo se propõe realizar ao abrigo de um programa a que chama Agenda para o Trabalho Digno. Anuncia que são 70 medidas e muitas delas implicam alterações na legislação laboral. E o Governo diz com isto que pretende proteger jovens e combater a precariedade no trabalho. Não há dúvida que é um assunto que deve preocupar a todos. As associações patronais já vieram dizer que isto é um reboçado para a esquerda, os sindicatos já vieram dizer que estas alterações são insuficientes e que vêm tarde e andamos sempre neste registro. O certo é que, com o confinamento e com a pandemia, houve novas realidades do trabalho que importam ou que implicam alguma reflexão. Mas não há dúvida que também é preciso pensar na precariedade laboral e equilibrá-la também com os interesses e as necessidades das empresas. Uma das coisas que o Governo pretende rever é a redução das indemnizações por despedimento que ocorreu durante a intervenção da Troika em 2012. E esse cálculo das indemnizações resultou de um acordo celebrado na altura na concertação social, que inclusivamente teve o acordo da UGT. Ora, o que se pretendia na altura era flexibilizar as regras dos despedimentos de modo a que as empresas não tivessem que pagar indemnizações tão altas quando se viam na necessidade de dispensar um trabalhador. E se é verdade que se deve combater a precariedade, sobretudo o trabalho clandestino, também é verdade que é preciso garantir que as empresas possam suportar os seus trabalhadores. Quando, por exemplo, têm quebras de produtividade. E, portanto, em algumas circunstâncias deve justificar-se que uma empresa possa despedir. A verdade é que numa sociedade em constante mudança, a ideia de um trabalho para toda a vida é uma ideia do passado. Perdoem-me os mais sensíveis com estas questões, mas uma sociedade em constante mudança evolui e os trabalhadores têm a oportunidade de aceder a melhores empregos e a melhores salários quando arriscam, quando ousam começar de novo. E, portanto, esta ideia de flexibilização, de tornar mais flexível a dispensa de um trabalhador, que pode fazer sentido para as empresas, é uma dinâmica que me parece interessante apostar. Há uns anos foi publicado um relatório da União Europeia de um autor que se chama Alain Supiot, em que dizia que o direito de trabalho tem de deixar de ser um direito que protege o vínculo laboral para passar a ser um direito que protege as transições profissionais. É com essas transições que os trabalhadores crescem. E pegando nesta ideia e na nova situação que estamos a viver, designadamente com o teletrabalho, é importante repensar estes modelos de flexibilidade. É importante diminuir a carga fiscal das empresas, é importante diminuir a carga que uma empresa tem que suportar quando tem que dispensar um trabalhador. É importante uma alteração na formação profissional de modo a que se adapte aos novos tempos, orientada para o emprego digital. É importante que as empresas cresçam e possam contratar pessoas tendo menores custos de contexto. Esta é a única dinâmica que pode fazer criar emprego e que pode fazer com que os salários cresçam. E se de cada vez que há alterações legislativas se dificulta ainda mais a situação das empresas em relação aos seus trabalhadores, as empresas retraem-se e não contratam. Pense nisto. Ainda vamos a tempo de combater este estado de coisas.